O assunto de hoje é muito importante, talvez um dos assuntos mais importantes que eu abordei até hoje, porque ele vai dar embasamento para os próximos vídeos que eu pretendo gravar com assuntos um pouco polêmicos, é verdade, mas que com o embasamento de hoje vai nos dar a possibilidade de aprofundarmos o estudo de outros assuntos com relativa tranquilidade. Portanto, o tema de hoje é sobre a incompetência da ciência para lidar com assuntos subjetivos. É bem verdade que a ciência tem trazido melhoras substanciais para todos os aspectos da vida humana, ou quase todos. Por exemplo, medicina, transporte, conhecimento do mundo, conhecimento do universo, tecnologias, telecomunicações e diversos outros aspectos. Mas quando se trata de falar do aspecto espiritual, sobre a essência do ser humano, a ciência tem algumas dificuldades para tratar disso, e muitas vezes até faz pouco caso de quem lida com o assunto. Vamos procurar entender melhor sobre isso? Frequentemente, nós percebemos pessoas céticas quanto aos assuntos espirituais falando sobre esses assuntos com uma certa dose de, eu diria até de arrogância, supondo que as limitadas conclusões científicas a respeito desses assuntos seja o suficiente para esmagar a credulidade das pessoas. É bem verdade que a ciência já trouxe diversos conhecimentos que desmascaram as suposições teológicas primitivas que nós tivemos até então, como por exemplo a origem do universo, a origem dos primeiros homens na Terra, derrubando a falácia de Adão e Eva, entre outros assuntos. Porém, nós podemos perceber que hoje os cientistas, por conta de todo esse conhecimento fantasioso que as religiões trouxeram, eles procuram de certa forma e fazem um grande esforço para se esquivar de assuntos que tragam algum ar de espiritualidade. E como foi dito, eles usam o termo ciência ou fatos científicos, evidências científicas, como se fosse um escudo que os protegeria de tudo que está ligado a crendices ou a suposições sobrenaturais. Só que na maioria das vezes, por conta desse ato de repulsão a tudo que traz um ar de espiritualidade, eles acabam ignorando e até fugindo de assuntos que poderiam trazer uma nova perspectiva sobre a nossa vida como ser humano. E conhecimentos que, se fossem admitidos, poderiam trazer uma grande transformação em toda a sociedade. Eu, como sou vegetariano há 5 anos, obviamente eu pesquisei muito sobre a questão da viabilidade da alimentação vegetariana. Então posso dizer que eu tive o conhecimento suficiente para tomar decisão de me alimentar sem carne. Porém, ainda hoje, a gente encontra muitos homens da ciência que dizem possuir dados científicos que comprovam a necessidade de se alimentar de carne. Só que, volto a repetir, obviamente eu pesquisei muito sobre isso e também conheço pelo menos uma dezena de cientistas e nutricionistas que discordam disso, que também possuem dados científicos e evidências de que não precisamos de carne para nos alimentar. E aí, por que esse impasse? Quem está com a razão afinal? Por que, de um lado, alguns, usando o nome da ciência, fazem uma afirmação e, de outro lado, outros homens que também usam a ciência fazem afirmação completamente contrária? Por acaso, em algum lugar, a ciência é mais ciência do que em outros lugares? Por acaso o cientista não é todo aquele que traz novas descobertas? Então o vegetarianismo não seria uma grande descoberta em favor dos seres vivos? Por que a resistência em aceitá-lo? E nós vamos verificar que esse mesmo tipo de problema ocorre com assuntos ligados ao espiritualismo, ao esoterismo e diversas outras linhas espiritualistas, que tratam do ser humano de forma transpessoal. Esses irmãos da ciência são demasiadamente apegados a tudo aquilo que pode ser apalpado,
visto, cheirado, encostado, sentido, e por conta disso, estão sempre prontos para dizer de que não existe nenhuma evidência científica que comprove a existência de seres espirituais ou mesmo a continuação da vida após a morte. Mas nós sabemos que não é bem isso que acontece. Porque, sejamos sinceros, nós jamais vimos um físico ou um cientista, um biólogo, indo a um centro espírita ou a um terreiro de Umbanda investigar o que está acontecendo lá, procurando pesquisar criteriosamente todos os fenômenos que acontecem naqueles lugares, recolhendo dados, evidências e tomando conclusões mais abertas sobre o assunto. Ou mesmo procurando conversar mais abertamente com um grande monge, um grande yogi, que está dedicando a sua vida toda à meditação e à produção de estados alterados de consciência, que viriam a confirmar todos os preceitos transpessoais da existência humana. É bem verdade, existem algumas exceções, como por exemplo Amit Goswami, Fritjof Capra, o brasileiro Laércio Fonseca, o também brasileiro Sérgio Felipe de Oliveira. Só que, como podemos imaginar, esses colegas que fazem esse trabalho são rechaçados pelo meio científico, simplesmente por eles lidarem com assuntos que não podem ser medidos, colocados em tubos de ensaios ou que não obedeçam aos preceitos cartesianos. Existem também alguns indivíduos que procuram medir as ondas cerebrais de um monge, por exemplo, de um yogi, e procurar verificar o que acontece com o seu cérebro quando eles entram em estados alterados de consciência. Mas cá entre nós, isso é simplesmente ridículo. É a mesma coisa que você querer medir quanto amor uma pessoa tem medindo seus batimentos cardíacos. Não faz o menor sentido, na verdade. Com todo respeito, mas eles não têm competência para lidar com esses assuntos subjetivos. Provavelmente por causa de todo o modelo científico que está imposto e que não pode ser alterado. Talvez eles poderiam usar da sua ciência, usar da sua tecnologia para procurar verificar o que acontece no centro espírita, o que está acontecendo em terreiros de Umbanda e de diversas outras formas de prática da espiritualidade. Mas muitas vezes eles não querem. Repito, eles não querem. Vou dar um pequeno exemplo que serve como um exercício mental para você mais ou menos imaginar o que pode acontecer. Vamos imaginar um cientista totalmente cético ao extremo. Por exemplo, Richard Dawkins. Richard Dawkins talvez seja um dos ateus mais ferrenhos que exista na face da Terra. Vamos imaginar que para esse indivíduo, um determinado dia, quando ele está colocando seu pijama e indo para o quarto dormir, de repente apareça no seu quarto um espírito. O espírito de alguém que já abandonou a matéria. Qual a provável reação de Richard Dawkins? Primeiro, será que ele vai tentar conversar com esse espírito? Dizer, olha, então você existe mesmo? Então é verdade que a gente não morre? Me conta mais, me traga um pouco do seu conhecimento. Como eu posso fazer para verificar experimentalmente a sua existência? Ou, a segunda hipótese, ele vai simplesmente negar essa experiência, dizer que está ficando louco, dizer que está tendo algum estresse por conta do trabalho, por conta do estudo, e de repente até procurar um psiquiatra para tomar algum medicamento e fazer terapias, pois ele está vendo coisas que não existem. É óbvio que ele vai escolher a alternativa B, simplesmente por um motivo que eu costumo dizer que esses indivíduos são fanáticos pela sua descrença. Assim como existem fanáticos crentes, religiosos, também existem aqueles fanáticos pela sua própria descrença. E tudo isso acontece por conta do perfil psicológico de cada indivíduo. Se o indivíduo citado tem um perfil psicológico em que ele deve rejeitar tudo aquilo que foge do seu conhecimento e de tudo aquilo que está na sua zona de conforto moral, então obviamente ele vai fazer isso. E também existe o extremo oposto. Se o indivíduo tem um perfil psicológico de acreditar em tudo que ele diz, em tudo que ele ouve, em tudo que ele lê, então obviamente ele vai acreditar nas coisas mais absurdas possíveis. E certamente um indivíduo assim, ele é presa fácil para charlatões e mistificadores. Sim, eles existem e muito. Particularmente, eu acredito e não tenho dúvidas de que pode ser que demore, mas vai chegar o dia
em que a ciência como um todo vai se abrir para investigar melhor e sem preconceitos toda a subjetividade da experiência humana. E a partir desse momento, a ciência poderá então se dividir entre dois polos, complementares, não opostos. Num polo, em um extremo, ficará toda a pesquisa científica voltada para o mundo material, exatamente como é feito hoje. E do outro lado ficará a ciência subjetiva, ou a ciência da subjetividade humana, em que ela procurará investigar todos esses aspectos relacionados à religiosidade do indivíduo, às suas experiências espirituais, de um modo totalmente livre de preconceitos. Basicamente, algo como a psicologia faz hoje, mas infelizmente ainda carrega alguns preconceitos, alguns paradigmas, e deverá chegar o momento em que isso seja feito também livre desses preconceitos, livre desses paradigmas e livre de todos os dogmas da religião. Todos esses estados alterados de consciência, que inclusive eu procuro explicar no meu terceiro livro, no Em Busca do Infinito, não são estados mentais patológicos, como muita gente acredita. São, na verdade, estados de supraconsciência, estados de consciência muito elevados, basicamente acima de tudo aquilo que a ciência humana conhece até hoje. Então nós precisamos quebrar um tabu. Céticos não são pessoas diferenciadas, não são pessoas que têm um QI muito elevado, que por conta de toda a sua racionalização são seres diferenciados. Muito pelo contrário. Mas vocês vão ver que esses céticos, de certo modo, a única coisa que os diferencia dos crentes é justamente o fato deles procurar investigar aquilo que eles acreditam. Mas tem uma semelhança muito grande com os crentes religiosos que acreditam em qualquer coisa. Sabe qual é? Acontece que todos os céticos, na maioria das vezes, o seu conhecimento está relacionado a algo que foi estudado em um livro ou que foi dito por alguém, jamais foi uma experiência vivida por eles. Mas de certo modo isso é muito positivo, porque para a experiência do crescimento espiritual do ser humano, é muito melhor você desacreditar em tudo até que você viva aquilo. Então, de certo modo, os céticos estão um passo à frente, sim, daqueles que acreditam simplesmente porque é conveniente. Eu, particularmente, eu sou um grande entusiasta e até estudante da ciência, mas da ciência, e não dos cientistas e das suas interpretações, porque muitas vezes as suas interpretações são bastante tendenciosas. Também posso dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, a física quântica. A física quântica ela é admitida pela ciência convencional por todos os benefícios tecnológicos que a ciência trouxe. Por exemplo, GPS, aparelhos de smartphone, tecnologias que melhoram a comunicação. Mas quando a física quântica abre portas para a compreensão da realidade existencial, muitas vezes ela é rechaçada, porque cheira a religião e a espiritualidade. Um exemplo típico é o experimento da dupla fenda. Quem quiser pode pesquisar aí no YouTube, na internet, vai ver que o experimento da dupla fenda, ele diz que o pensamento de cada indivíduo, ele altera a realidade. É algo que já foi comprovado objetivamente. Mas existem 300 mil tipos de interpretações, 400 mil tipos de conclusões e nenhuma parecida com a outra. Portanto, o que eu quero frisar neste vídeo é que a experiência religiosa, a princípio, ela não é, talvez esteja longe, mas um dia vai chegar a ser algo de domínio da ciência. Por enquanto, da forma como está projetada a ciência, ela foge totalmente do escopo da ciência, porque ela é uma realidade individual, ela é algo do indivíduo. Einstein, quando descobriu a teoria da relatividade, ninguém precisou descobrir novamente a teoria da relatividade. Ela foi descoberta e se tornou de domínio público. Mas uma experiência espiritual é algo que só acontece para indivíduos. Eu não posso te passar a minha experiência espiritual, eu não posso passar para ninguém a experiência espiritual que eu tive, porque é algo que vai transformar a mim. Eu posso contar aquilo que aconteceu comigo, mas ela jamais será a sua verdade. E é importante que fique claro, isso não invalida de modo algum
as experiências espirituais que acontecem com os indivíduos. E também não invalida de modo algum o trabalho da ciência, muito pelo contrário, apenas demonstra que, por enquanto, a ciência não está apta para lidar com esses assuntos. Apenas para finalizar, que nós não vemos a ciência investindo grandes dinheiros em pesquisas que vão trazer conclusões positivas acerca dos fenômenos espirituais. Ninguém vai investir dinheiro para descobrir a espiritualidade. Do que adianta você ser um bilionário e investir alguns milhões em experimentos que descubram que existe a vida após a morte, se no fim das contas isso só vai trazer para você a percepção de que todo o dinheiro que você tem no mundo, todo o poder e influência que você tem, na verdade não serve para nada. Ou de outra forma, por que governos, grupos militares investiriam dinheiro para desenvolvimento de armas, desenvolvimento de meios de você ser vitorioso em uma guerra, se no fim das contas você descobrirá que o seu inimigo jamais vai morrer? Então é exatamente por conta disso que existe essa grande disparidade entre ciência, entre espiritualidade. Tudo que eu falei aqui teve o intuito de trazer o embasamento para alguns assuntos que eu vou tratar nos próximos vídeos e que, obviamente, precisam que esteja validado na mente de cada um uma aceitação maior sobre os fenômenos espirituais. Porque tudo que vai ser falado não vai ser falado a partir de crenças, mas a partir de conhecimentos que eu obtive a partir das minhas pesquisas, a partir de tudo que eu vivenciei em lugares onde acontecem fenômenos espirituais. E pode acreditar, se eu não tivesse tido provas suficientes, talvez eu seria um dos céticos, ateus mais ferrenhos que você conheceria. Por hoje é isso, agradeço você por me acompanhar neste vídeo um pouco mais longo e vamos continuando o nosso trabalho. Até a próxima!